Ao longo do dia, a TV24 tem ouvido vários fiscalistas, temos um outro agora em estúdio, Jaime Esteves, da PwC. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mário Centeno disse numa entrevista que este não era o pacote fiscal que desejaria. Qual é a sua avaliação do pacote fiscal que acaba por ser apresentado na Assembleia da República? Sim, é um pacote fiscal que não é efetivamente desejável. Nós temos tido anos e anos de sucessivos agravamentos de impostos, quer sobre famílias, quer sobre empresas, e este ano não será a exceção. Este ano voltamos a ter um aumento da carga fiscal, quer sobre as famílias, quer sobre as empresas. Mas desta vez sobre impostos indiretos. Também sobre, de alguma forma, impostos diretos, ou seja, há uma inflexão no IRS, já se falou muito na substituição do quociente familiar por deduções fixas. Esse efeito é negativo para rendimentos a partir de uma casa que, dependendo do perfil de rendimentos, poderá variar entre 12 mil e 16 mil euros individuais por ano, o que significa que famílias com rendimentos, seguramente 16 mil euros por indivíduo da família no ano, poderão perder rendimentos desta substituição, obviamente em função também do número de filhos que tenham, o qual poderá ser compensado pela redução da sobretaxa, mas que é extra-orçamento e que é um efeito temporário e que desaparece depois com a manutenção do sistema. No IRC, digamos que há um ligeiríssimo agravamento, na minha opinião. Do lado das empresas, no IRC, temos também alterações, nomeadamente pela inflexão, mais uma vez, na reforma do IRC, foi substancialmente discutido já nos últimos dias, e depois na tributação indireta, sim, aí temos um aumento muito significativo nos impostos do vício, no álcool, no tabaco, no crédito ao consumo. Temos também um aumento muito grande para 50% durante o ano dos financiamentos para crédito ao consumo, e temos um aumento também enorme na tributação de combustíveis e veículos automóveis. Portanto, apesar de tudo, o Governo diz que também poderá ser temporário se os combustíveis voltarem a subir. Sim, o que significa que a variação do preço do crudo para as famílias é irrelevante, ou seja, há um buffer fiscal que vai sempre buscar mais dinheiro às famílias, seja pela via do IVA, seja pela via da tributação especial do ISP. Do seu ponto de vista, havia outra alternativa para que o Governo pudesse contemplar algumas das medidas prometidas durante a campanha eleitoral com os compromissos que tem com Bruxelas? Bom, havia uma alternativa que seria radicalmente diversa e que seria substancialmente mais virtuosa, que seria conseguir-se reduzir a despesa pública. E esse é o grande problema, ou seja, nós assistimos mais uma vez a um aumento reiterado da tributação, neste ano com alguns riscos de conseguirmos efetivamente obter essa receita, e esse aumento da tributação sobre as famílias, sobre as empresas, é inevitável para conseguir manter o nível de despesa pública. Portanto, haveria de facto uma receita, mas seria radicalmente diversa, seria a redução relevante da despesa pública. A sua crítica iria ao ponto de dizer, como Passos Coelho, que poderemos estar à beira do incumprimento? Depende de um conjunto muito grande de fatores. As receitas fiscais que estão previstas, que aumentam e que permitem a quadratura do círculo de, não obstante, cumprirem-se as metas orçamentais que foram na sexta-feira negociadas com Bruxelas, nomeadamente um déficit de 2,2% do PIB, estão também influenciados por essas receitas fiscais, as quais dependem também de um conjunto de pressupostos. Ora, esses pressupostos eventualmente serão otimistas, ou seja, depende de alguma inflação maior do que aquela que temos tido, poderá não ser expectável, depende de um comportamento favorável das exportações, e os nossos principais mercados também não nos garantem esse crescimento de exportações. Veja-se o caso de Angola, veja-se o caso da instabilidade política em Espanha e das sucessivas crises na União Europeia, que nos podem prejudicar nas exportações. Depende de um crescimento do consumo interno, que por tudo isto poderá também não se verificar. Depende de uma manutenção das taxas de juro a valores anormalmente baixos. Depende da manutenção de uma paridade com o dólar. Depende também de uma manutenção em baixa dos preços do petróleo. Ou seja, há aqui um conjunto de variáveis que, se todas elas correrem favoravelmente, as receitas serão obtidas. Se
uma delas falhar, começamos sucessivamente a colocar cada vez mais em risco a obtenção de uma redução efetiva do déficit, e lembro que nós conseguimos financiar no BCE porque uma das agências de rating não nos colocou ainda ao nível de lixo. Se isso suceder, perdemos imediatamente as condições de financiamento. Portanto, enfim, não queria ser alarmista, mas não podemos afastar essa perspectiva, porque se aposta num aumento de receitas, sobretudo receitas indiretas, o que tem um nível grave de incerteza na sua obtenção durante o ano e coloca em risco. Quero dizer que também partilho, do ponto de vista da Assunção Cristas, que a recuperação económica poderá estar em perigo. A recuperação económica depende de investimento e empreendedorismo. Sempre que se... Depende da confiança dos mercados. Depende, mais do que isso, depende da confiança, não só dos mercados, e os mercados estão muito conotados com capital financeiro, mas depende da confiança da economia real. E essa economia real, seja dos empreendedores portugueses, seja sobretudo dos capitais estrangeiros para investirem efetivamente na indústria, nos serviços e no comércio em Portugal, depende de confiança. E essa confiança não existe ou estará muito reduzida sempre que se aumentam os impostos e, sobretudo, sempre que há instabilidade fiscal. Por isso, a recuperação económica e a criação de emprego, efetivamente, pode estar mesmo em risco. Como adjetiva, então, o índice de confiança dos consumidores tem vindo a subir perante este quadro? Bom, e eventualmente poderá até subir um bocadinho mais, ou seja, nós assistimos nos últimos meses, nas últimas semanas, ao anúncio do fim da austeridade. E, portanto, isso, do ponto de vista da opinião pública, é extraordinariamente positivo. No entanto, este aumento de impostos, nomeadamente na tributação indireta, que será sentida pelas famílias, vai ter um efeito contrário, portanto vai minorar, vai reduzir, vai inverter essa confiança. Esperemos que assim não suceda, esperemos que seja exatamente o oposto. Agora, não apostaria muitas fichas que isso pudesse efetivamente acontecer, ou seja, poderá haver uma inversão da confiança dos consumidores e bastará que, como eu lhe disse há pouco, qualquer daquelas variáveis que influenciam positivamente a receita fiscal e influenciam também positivamente a confiança dos consumidores não se verifique. Já Esteves, muito obrigado por ter vindo à TV24 e pela opinião que aqui manifestou sobre a parte, enfim, em que é especialista, a parte fiscal. A menos agradável. Para todos. Mas não podemos viver sem impostos, não é? Muito obrigado. Obrigado.